Você vai acompanhar neste DVD as palestras do Dr. Eduardo Clagios e do Pastor Elmir, realizadas durante o lançamento do Seminário de Enriquecimento Espiritual, com ênfase na saúde e adoração no Teatro da UFES. Entendemos que a mordomia cristã é o estilo de vida que a pessoa adota, reconhecendo o senhorio de Deus em sua vida. Queremos que você aproveite esse material, utilizando nas igrejas, nos seus seminários, e queremos que Deus realmente abençoe você poderosamente, fazendo com que você tenha saúde física, saúde espiritual, saúde mental e também saúde psíquica. Esperamos que você se prepare para o retorno de Jesus Cristo a esta terra. O Espírito Santo fazia parte da nossa rota de férias todos os anos. Nós vínhamos aí para Guarapari, para Vila Velha, visitar nossos amigos aqui no antigo hospital. E é um lugar que está no nosso coração. E para nós é uma imensa alegria, até uma emoção estar com vocês aqui hoje. E por que eu agradeço a Deus de forma especial? Não sei quantos sabem, mas alguns meses atrás nós sofremos um acidente potencialmente fatal. Eu estava indo atender um curso de como deixar de fumar numa cidade satélite de Brasília, cidade de Planaltina. E na BR vi um acidente e um motociclista caído no meio da pista. Parei o meu carro para socorrê-lo, e quando estava atendendo aquele acidentado, depois de desviar do trânsito, logicamente, veio um carro desgovernado na nossa direção. Era de noite e eu só vi aquele farol crescendo na minha direção, depois não vi mais nada. Quando eu voltei à consciência, eu estava jogado longe, no meio do mato. Tentei me movimentar, não consegui mais, as duas pernas quebradas, esse braço esquerdo quebrado, esse lado do rosto todo ensanguentado. Fomos esperando o socorro chegar, nos levaram ao hospital. Felizmente haviam 3 médicos de plantão e todos os 3 começaram a me costurar de baixo para cima. Um pegou uma perna, outro pegou um braço, outro consertando aqui o rosto. E para colocar as coisas em ordem, fiquei muitos dias internado, uma grande cirurgia no joelho, depois muitos dias andando de cadeira de rodas, muitos dias andando de muleta, depois muitos dias andando de bengala. Hoje ainda, o pastor Elmir me perguntou: cadê a sua bengala? Não está usando mais? Graças a Deus, não estou precisando mais. Estou subindo escada devagarinho ainda. Mas aquele moço não teve a mesma sorte que eu, o carro passou por cima dele. E eu tenho certeza, sabe, que um anjo me tirou debaixo daquele carro. Absoluta. A sensação que eu tive que alguém me puxou aqui pelo colarinho. E eu louvo a Deus por isso, porque durante 30 anos, esse ano completam 30 anos que eu comecei a trabalhar na obra médica adventista, registrada em carteira pela Clínica Adventista de Manaus. E durante esses 30 anos nós temos orado por esse movimento. Quando a igreja vai despertar para a importância do assunto da saúde, que é o método evangelístico que o Senhor preparou para os últimos dias? E se eu tivesse morrido naquele acidente, eu não teria visto o poder de Deus se manifestando e levando a sua igreja a um reavivamento e uma reforma. Eu tenho viajado desde então por esse Brasil todo, desde Porto Alegre, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, de um lado ao outro, até para fora do país, levando esse seminário, ou participando desse seminário. E até enquanto eu estava doente no leito do hospital, minha esposa ficava muito triste com o pastor Miguel, porque ele chegava lá e me levava mais trabalho. Doutor Eduardo, faça esse seminário, escreva aquele outro, revise aquele outro. Ela ficava doida. E eu tenho certeza que Deus me deixou nessas férias para a gente poder ajudar a estruturar esse material. Então o meu motivo de louvar a Deus é imenso, e todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vou me lembrar de como Deus me fez ver esse movimento começar e crescer, e começar pela liderança, pelos pastores, pelos profissionais de saúde, pelos líderes das igrejas, porque a hora que o Senhor nos mover, nós vamos ter poder também para levar para a igreja e para levar ao mundo. Vejam esse texto aqui que nós colocamos no início. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Hoje nós estamos começando o cumprimento dessa profecia aqui
no Espírito Santo. Parte do último grande esforço. Vocês têm dúvida de que o mundo está muito perto do fim? Não. Que Cristo está muito perto de voltar? Vejam essas tragédias uma atrás da outra. Recebi essa semana um e-mail que dizia que existe agora já um projeto em estudo em Israel. Israel é o único país que oficialmente guarda o sábado, além dos adventistas. E eles estão agora aceitando o domingo como dia de guarda. Nós vamos ficar sozinhos. Amém. Então nós precisamos dar essa arrancada final. Outro texto, por favor, o próximo. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, eu gostaria que vocês lessem comigo em voz alta. E essa técnica a gente usa para poder também obter a participação de todos. Leia com voz bem alta a sequência. Então, quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, comigo: a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todas as ações do lar. Todos os arranjos na igreja, na obra, na organização, nos concílios, todos os lugares vai estar se falando sobre a mensagem de saúde, que é o braço direito das 3 mensagens angélicas. Próximo, por favor. Eu gostaria durante esse dia de responder 3 perguntas. A primeira: por que existem igrejas tão paralisadas? Eu frequento uma igreja que tem 140 membros. E faz 20 anos que tem 140 membros. Continua até hoje. Não faz 20 anos que eu estou nessa igreja, tá, irmãos? Um ano só. Essa igreja está construindo um templo novo ao lado há 20 anos. Até hoje continua construindo ainda. Por quê? Igrejas estão paralisadas. Segundo, o que pode paralisar a mim? Porque é muito fácil eu ver a igreja. Não, essa igreja é muito parada. O que é isso? Mas o que o inimigo usa para me paralisar? E a terceira pergunta: como escapar desta paralisia? Aí está. Então, por que existem igrejas tão paralisadas? Foi feita uma pesquisa na última conferência geral, na penúltima, do ano 2000, com líderes de todo o mundo da igreja adventista. Por volta de 2.000 líderes, para ver como é que estava a saúde da igreja ao redor do mundo, a adoção dos nossos princípios de saúde. E vejam, a pesquisa mostrou que o exercício é um problema para nós. Quase metade da igreja não fazia exercício, dos líderes não faziam exercício. 20% apenas faziam exercício regularmente. Eu gostaria de saber aqui, quantos aqui têm esse hábito de fazer pelo menos 3 vezes por semana, tirar um tempo específico para se exercitar? Deixe-me ver as mãos. Ok, mais ou menos também uns 20%. Obrigado. Veja, esse é um aspecto bastante importante, porque o exercício físico faz parte ou não faz da nossa filosofia de saúde? Faz. E o pior ainda, o Espírito de Profecia diz que quebrar as leis da saúde é tão pecado quanto o quê? Quebrar as leis dos 10 mandamentos. Isso é um pouquinho complicado. Será que a gente poderia inferir que quem não está fazendo exercício físico está em pecado? Talvez, não sei, é só para você pensar nessa situação. Mas veja como é que estavam os líderes ao redor do mundo em relação aos outros problemas. Ainda sobre exercício aqui, a Federação Mundial do Coração mostrou que a falta de exercícios pode ser tão perigosa para o coração quanto fumar um maço de cigarro. Ficar sem exercício é tão perigoso quanto fumar. A gente fazendo as nossas campanhas sobre tabagismo, nós temos que cuidar para não sermos incoerentes, porque o risco é o mesmo para o coração: ficar sedentário e fumar. Ficar sem fazer exercício físico é o mesmo risco de sofrer de pressão alta para o coração, é o mesmo risco de ter colesterol alto. Se você não tem colesterol alto, mas você não faz exercício, é como se você tivesse.
o risco para a sua saúde. Dos participantes lá nos Estados Unidos, esse de 2000 foi no Canadá, em Toronto. Aí, dos participantes da pesquisa, 70% não estão comendo as 4 a 5 porções diárias de frutas e vegetais recomendadas pelos nutricionistas. 70% não estão comendo as frutas e os vegetais. Dos líderes, hein? Você acredita nisso? Ah, doutor, mas eu não gosto de fruta, não gosto de salada, não gosto de legumes, né? Gostar, né? Eu fico pensando, será que Deus pode mudar o nosso gosto? Deus pode mudar o nosso paladar? Como é que você aprende a gostar de uma coisa? De um alimento? Os nutricionistas dizem que uma criança, para aprender a gostar de um alimento, ela precisa experimentar pelo menos 10 vezes aquele alimento. Então, pais aqui presentes, se virem para apresentar para os seus filhos esses vegetais de uma forma bem saborosa, bem variada, para que ele experimente uma vez e outra, até que ele comece a gostar. E quantas vezes um adulto precisa experimentar? Muitas vezes, talvez umas 100 vezes. Mas quanto maior a idade, mais difícil, mas não é impossível. Mas, pasmem, 70% não estão comendo aqueles alimentos que previnem as doenças, que dão saúde, que aumentam a resistência, né? 14% ainda consomem uma droga perigosa chamada cafeína. 14%. E sabem, eu acho que esses 14% são aqui do Brasil, porque aqui a coisa rola meio solto, né? Tive lá em Porto Alegre, o pessoal de lá é chegado no chimarrão. Trabalhei 9 anos no Hospital do Pênfigo, Mato Grosso do Sul. Tivemos recentemente também no Mato Grosso e no Tocantins. O pessoal tem hábito de tomar esse mate gelado, que é o tereré. E tem 1000 desculpas. Uma vez me convidaram para falar sobre cafeína, lá no Rio Grande do Sul. Vejam só. E quando eu falei da erva mate e tal, o teor de cafeína, os efeitos da cafeína, na saída, alguém comentou assim: é que o doutor não sabe, é que a gente usa junto com o chimarrão outras ervas que neutralizam a cafeína que tem no chimarrão. Bom, desculpe, né? Desculpe a ignorância, né? Mas cada um tem as suas desculpas. Para lá é o chimarrão, ali é o tereré. Nessa região central do Brasil, São Paulo, Minas, é o cafezinho, né? O cafezinho da tarde, a pessoa não abre mão. Muita gente, mesmo na igreja, tem 50 anos de adventismo e 50 anos tomando café. No norte, o que temos lá no norte? É o Guaraná, né? Guaraná em pó, Guaraná ralado, suco com Guaraná, açaí com Guaraná, tudo com Guaraná. E no mundo inteiro, o que? O chocolate, os refrigerantes, né? Cafeinados à base de cola invadiu o mundo. Deus tem uma luz para nós sobre esse assunto. Existem trabalhos científicos mostrando que o café é bom para a memória, é bom para algumas coisas, mas trabalhos que mostram que o café é muito perigoso, porque o café causa, a cafeína, não estou dizendo o café, né? A cafeína, ela irrita o estômago, causa uma gastrite crônica, ela causa alterações intestinais, acelera o coração, aumenta a pressão arterial, enfraquece os ossos, causa osteoporose. Quem tem tendência, ou quem tem osteoporose, não pode usar nenhuma bebida com cafeína. Mas você vai esperar ter a osteoporose, enfraquecer os seus ossos a ponto de ser obrigado a abandonar a cafeína. Outros problemas mais graves é que eles prejudicam a mente, no sentido de alterar a qualidade de sono. Quem vai fazer um estudo do sono, a polissonografia, precisa ficar 10 dias antes sem nada com cafeína, porque senão altera o exame. A cafeína amputa os picos de sono profundo durante a noite que nós temos que ter. E a pessoa que usa mesmo uma dose pequena, ela vai ter o teu sono prejudicado. Pode até dormir a noite inteira, mas acorda cansado e fica sonolento o outro dia, o dia inteiro. E o que ela vai fazer para ficar acordada? Tomar mais uma bebida com cafeína, e assim o ciclo vai se mantendo de sono alterado. Hoje à tarde, logo depois do almoço, eu vou falar um pouquinho sobre o perigo espiritual que é dormir tarde, o perigo que é dormir pouco, e a cafeína faz parte disso.
14% ainda estão usando, infelizmente, essa droga, que é uma das poucas coisas que o Espírito de Profecia é radical. O irmão Ed escreveu que não deve passar uma gota, que a gente não deve nem tocar. A expressão que ela usa é essa, né? Não toqueis e não proveis. Doutor, mas tem vários remédios que têm cafeína, os remédios para gripe, para enxaqueca e tudo mais. Concordo, a cafeína é uma droga fantástica. Ela se associa com os analgésicos e tem um efeito potencializador para aliviar a dor. Então, quando você toma um remédio com cafeína, a dor de cabeça ou a gripe melhora assim fantasticamente, na hora. Depois a dor volta de novo, né? Mas melhora. Agora, o ponto que eu queria mencionar aqui é o seguinte: você pode usar um comprimido que o médico prescreveu que tem cafeína? Logicamente pode. É uma droga. Quando você está doente e precisa, se eu tiver uma gripe feia, mas eu vou tomar um remedinho antigripal, de preferência que tenha cafeína também, para eu poder sentir melhor e até prevenir complicações. Quando você fica muito ruim, muito fraco, o sistema imunológico baixo, você pode complicar. Então é diferente você usar uma droga quando você está doente, o médico prescreveu e você vai usar durante um tempo curto, do que você estar bem e ficar mandando droga para dentro. Foi claro nesse aspecto aí da cafeína? Aí está. O sono e o vegetarianismo. Dos vegetarianos, aliás, do resultado da pesquisa mostrou que 60% dos adventistas estão tendo suas 7 a 8 horas de sono por noite. Maravilha! 7 a 8 horas, só que 60%. Quantos faltam ainda? 40% não estão dormindo. Quase metade da igreja não está dormindo o suficiente. Aí está. Dos adventistas, 30% são vegetarianos e 37% comem carne só 1 ou 2 vezes por mês. Vejam, 30% vegetarianos, 37% quase vegetarianos. Isso aí dá um total de quase 70%. A gente vê que a igreja está no caminho certo nessa parte aí. Talvez o nosso problema maior não seja a carne, como focalizaram no passado, né? Carne. Parece que a reforma de saúde era carne, não é não? Reforma de saúde, gente, é o estilo de vida que Deus deu para o seu povo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem a ver com tudo que você faz. Não é somente com a comida, muito menos com um alimento. E a gente gostaria que vocês, ao transmitirem esse seminário, evitem de trazer coisas específicas, sabe, sobre um alimento, ficar falando muito sobre uma coisa. Eu tive um seminário recentemente onde o pessoal falou demais na soja. E não é. O objetivo é colocar a igreja no trilho da reforma da saúde. Todo mundo se interessar. Olha, eu estou em falta com Deus nesse assunto. Pela graça de Deus eu quero retomar essa mudança. Tem a ver com o sono, com os alimentos que você ingere, o horário que você come, o horário que você vai dormir, o exercício físico, a água que você toma, o sol que entra na sua casa. Tudo isso foi comentado até agora. Os americanos fazem uma pesquisa com os adventistas, e algumas das conclusões interessantes que mostraram por que o adventista vive mais, tem mais saúde, mais alegria, mais felicidade, não é somente porque eles cultivavam essa alimentação mais saudável, mas também porque eles faziam. Primeiro ponto, leiam para mim. Fazem. Isso estava relacionado com qualidade de vida e com longevidade. Exercícios vigorosos regularmente. A pessoa pode até cometer alguns errinhos alimentares, mas se ela faz exercício, o corpo dá um jeito. Você pode ver o matuto lá do interior, que trabalha de sol a sol lá na roça. Ele almoça de manhã, não é verdade? Almoça na hora do almoço de novo e almoça de novo na janta. E não tem nada, está magrinho, colesterol normal, vivendo 80 anos de idade. O exercício físico, ele compensa alguns errinhos alimentares. Por isso é extremamente importante a gente começar por exercício físico. Leiam para mim o segundo ponto. Fazem. Aí é um ponto também. Dizem que o brasileiro não toma o de jejum, ele fuma o de jejum. É um cigarrinho, um cafezinho e vai para o trabalho. E tem muito adventista, sim, tá? Que levanta desesperado,
acima da hora, não vai à presença de Deus na primeira hora de cada manhã. E como dizia o pastor Miguel, quando você não vai à presença de Deus na primeira hora de cada manhã, como é que é o seu dia? Péssimo. Você termina o dia como? Aprenderam, né? O vernáculo. Eu fui lá no dicionário para ver, existe mesmo essa palavra, viu? E é verdade. Quando você sai sem o café da manhã também, você termina o seu dia espandongado. É verdade. Você conhece alguém assim? Levanta assim, já sai desesperado do trabalho, não tem tempo para fazer o culto com a sua família, não faz exercício, não toma o café da manhã. E quando você não toma o café da manhã é muito complicado, porque o café da manhã, o de jejum, é que regula todas as outras refeições. Eu trabalho com endocrinologia, obesos, diabéticos, problemas de tireoide, menopausa, etc. Crescimento. A gente tem que mexer muito com a saúde, com o estilo de vida das pessoas. E uma coisa que eu ouço todo dia é essa: doutor, de manhã eu quero emagrecer, eu já fico sem o café da manhã. Para mim é fácil. Na hora do almoço, também é a mesma coisa. Eu como alguma coisinha lá, uma carninha, uma sobremesa, qualquer coisa e vou levando. Mas quando chega de tardezinha e de noite, dá um desespero. Eu estou abrindo armário, geladeira, tudo que tiver comida dentro, eu quero. E ele pergunta: será que eu tenho algum problema hormonal? Um amigo meu até dizia assim: deve ter um problema de glândula, assim, só se for de glândulas salivares, porque as glândulas endócrinas estão muito bem, obrigado. Gente, não podemos ficar a noite inteira sem comer e sair de manhã sem comer. Você fica 18 horas sem comer, depois as outras 6 horas comendo que nem um desesperado, na hora errada, que é de noite. O cristão tem essa luz. O café da manhã, importantíssimo. Aquela reportagem que saiu na Veja semana passada, não sei quantos leram, sobre a saúde dos alimentos. Ele mostrou que a pessoa que toma o café da manhã pode comer até 2.000 calorias no café da manhã, que ainda vai emagrecer. Você quer emagrecer? Tome o café da manhã. Importante. Você quer ganhar peso? Tome o café da manhã. Você quer manter o seu peso? Tome o café da manhã. Você quer ser mais moderado no almoço? Tome o seu de jejum. Aliás, uma cliente minha lá do Mato Grosso do Sul ensinou uma. Vocês conhecem aquela que todo mundo sabe, né? Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe, jantar como um mendigo. Mas ela me ensinou uma coisa diferente, que dizia assim: tome o teu de jejum sozinho, divida o teu almoço com o teu amigo, dê o teu jantar para o teu pior inimigo. Não estamos incentivando ninguém a ter inimigos, não, mas é para entender o princípio. Você comer comida pesada de noite, tarde da noite, vai prejudicar demais a sua saúde. O terceiro ponto que fez dos adventistas mais saudáveis e mais longevos, leiam para mim: evitam comer fora de hora. É um grande erro. O adventista o tempo todo beliscando alguma coisa, um chiclete, uma balinha, um docinho, um suquinho, uma bolachinha. Nada deve passar entre os dentes fora da hora das refeições. Doutor, mas não é possível, porque as nutricionistas dizem que tem que comer toda hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, os médicos também. Quero dizer para vocês que a ciência está errada nesse ponto. Os últimos 2 anos, os congressos de endocrinologia têm mostrado que o que mais envelhece o ser humano é comer. Comer produz milhões de radicais livres. Toda vez que você come, aumenta no teu sangue a glicose, aumenta colesterol, aumenta triglicérides. Você fica mais propenso à aterosclerose. As artérias ficam como se num estado inflamatório, que favorece o depósito de gorduras. Por isso, quando você come moderadamente e quando você dá o tempo necessário para comer, você tem mais saúde. Então é muito importante esse assunto. E a segunda e as 2 únicas coisas que eu vi radicalismo no Espírito de Profecia: uma é em relação às drogas, que eu já falei sobre álcool, fumo e cafeína, e a segunda é essa. E ela diz assim: não permita que passe nenhum bocado entre os seus dentes fora da hora das refeições. Deve haver um intervalo de 4 a 6 horas entre uma refeição e outra, uma média de 5 horas. Então, se você toma o seu café da manhã entre as 7 e as 8 da manhã, deve almoçar que hora? Entre meio-dia e 1 da tarde. Você almoçou entre meio-dia e 1 da tarde, que hora que você deveria jantar? 5, 6 da tarde.
antes de escurecer. Eu recomendo aos meus pacientes que não comam depois que escureceu. É proibido comer no escuro. Então a gente acende todas as lâmpadas e come. Então, escurecer do sol, deu para entender bem. O problema é que a pessoa almoça, depois vai jantar, depois do Jornal Nacional, para as 9h10 da noite. Aí dá uma fome que não dá para aguentar. Você vai comer arroz, feijão e farofa na noite. Não é verdade? Esse horáriozinho, 5, 6 da tarde, agora vejam bem, se você estiver acordado ainda e não deveria, às 11 da noite, aí sim você precisa comer de novo uma frutinha, umas castanhas, alguma coisa, porque quando passamos de 6 horas, existe então uma diminuição, desaceleração do nosso metabolismo. Compreendem? Agora, um outro aspecto que eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Eu tenho certeza que dentro dos próximos 5 anos todos nós vamos ver essa mudança, a ciência descobrindo mais uma vez que o que o Espírito de Profecia recomendou para nós era a verdade. Um eminente advogado lá de Brasília disse para mim, depois que ele largou de fumar, emagreceu, controlou diabetes, ele disse para mim: doutor Eduardo, o senhor está virando uma celebridade aqui em Brasília com essa sua dieta de 5 em 5 horas. Eu falei, celebridade por causa de ensinar as pessoas a tomar café da manhã, almoço e jantar? É muito complicado isso? Todos nós vamos virar celebridades por advogarmos esses 8 princípios que Deus deu para nós. Amém. Pode acreditar. Hoje, depois do almoço, nós vamos ver aqui aquela reportagem da Ana Paula Padrão, do SBT, sobre a saúde dos adventistas. Em altíssima qualidade, você vai ver que coisa linda, como o mundo está olhando para nós precisamos acreditar. Agora, alguém pode precisar comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas? Sim. Pode ser, sim. Então, se o médico prescrever, o indivíduo está com uma úlcera no estômago, ele está com diabetes descompensado, usando doses altas de insulina, ele tem que comer toda hora. Mas é uma situação patológica, porque senão não seria necessária a ciência da nutrição, era só seguir o que Ellen White escreveu. Não, ela escreveu para as pessoas saudáveis. Quando uma pessoa está doente, vai ter que procurar um médico, vai ter que procurar a nutricionista, ok? Eu queria que não houvesse confusão em relação a isso. Muita gente se pergunta, mas como? Também queria que ficasse claro esse aspecto ali. Evitar comer entre as refeições, comer fora de hora. O que a gente pode ingerir fora do horário da refeição? Somente água. Qualquer água. Água pura. Água pura. Refrigerante é água? Suco é água? Contém bastante água, quase água, mas não é água. Eu ouvi um colega aqui um dia desse no seminário perguntando: você lava a roupa com suco? Então você quer purificar o seu corpo? Tem que ser com água pura. Aí está. Hábitos que influenciaram a saúde. Vejam, as pessoas que comem muitas frutas e verduras e pouca carne têm menor risco de contrair o quê? Câncer de pulmão, de tubo digestivo, das vias urinárias. Quem come o quê? Muitas frutas e verduras e pouca carne previne o câncer. Comer pão integral regularmente diminui 40% o risco de quê? 40%, só o fato de comer pão integral. Vejam, pão integral, para você conseguir os nutrientes que tem numa fatia de pão integral, você precisa de 13 a 15 de pão branco. Para você conseguir as fibras, os sais minerais, os oligoelementos, inclusive o zinco, que atua como antidepressivo, que dá alegria. E outra coisa, o pãozinho branco, ele é gostoso, o pão francês, mas se você comer um só não dá, você tem que comer uns 2 ou 3 para ficar gostoso. Não é não? Cada pãozinho branco tem 168 calorias. Uma fatia de pão integral tem só 67 calorias. Quando você come 3 fatias de pão integral, você fica plenamente satisfeito e nutrido até a próxima refeição. O pão do adventista qual é? Qual é? Eu queria ouvir com mais firmeza. Qual é o pão do adventista? É o pão integral. Eu também não gosto, tem que mastigar.
As pessoas hoje só gostam daquilo que derrete na boca, não é? Não pode ser assim. Temos que educar nosso paladar, mastigar, sentir o prazer de comer um pão de trigo integral, um pão de aveia, um pão de centeio, um pão de soja, um pão de, enfim, de abóbora, pão seja lá do que for, pão de batata, um pão integral. Reduz o risco de infarto. Outros hábitos que influenciaram: algumas nozes, castanhas e amendoins. Ok? Acho que o pessoal está trocando receitas de pão integral. Quantas irmãs aqui sabem fazer pão integral? Ok, parabéns. E quantos irmãos aqui sabem fazer pão integral? Que beleza, parabéns. Eu acho que fazer pão é uma coisa meio do homem mesmo, porque é tão pesado. Hoje já existe a máquina de fazer pão. Nós temos há muitos anos. Aperta um botãozinho ali, pronto, o pão já fica pronto. Então, irmãs, a partir de hoje não precisam mais se preocupar com essa questão de pão, né? Os homens vão assumir o pão integral em casa. Sim. Excelente, é muito melhor colocar um mel no pão integral, fica gostoso, né? Fica parecendo um favo, né? Pode e deve, é muito melhor do que qualquer gordura que se possa colocar no pão. Você colocar um mel, uma geleia, se você tem problema com açúcar, pode usar uma geleia diet, os patês de legumes, né? Pois é, nós vamos falar depois sobre essas combinações de alimentos aí. O pastor Elmir vai comentar sobre isso também, que não pode. Então, como não pode colocar mel, o pessoal põe manteiga, põe margarina, põe maionese, põe requeijão cremoso, né? Então, é assim, nós temos que ser coerentes, irmãos, vejam. Dia 19 e 20 de julho, curso de capacitação nutricional. Marque essa data aí, fique atento, depois nós podemos pedir para divulgar melhor isso, para se você quiser se aprofundar nisso aí. Mas aí está, eu vou pedir que deixemos as perguntas para o final. Se você tem alguma pergunta, escreva e mande para nós aqui na frente. No final do programa, havendo tempo, a gente vai procurar responder. Então vejam, comer algumas nozes e castanhas 4 vezes por semana diminui 50% o risco de um infarto. 50%, gente. Ah, doutor, mas castanha é muito caro, isso é coisa para rico, né? Não, pode ser a própria amendoim, sabe? Aquela porçãozinha de amendoim você comer todo dia. Eu acho que você comer isso no jantar, as proteínas dão uma sensação de saciedade. 50% diminui o risco de um infarto. O infarto de um vegetariano é aquela coisinha, assim, ele sente uma dor, nem sabe, vai no médico, ele acha que é emocional. Quando faz os exames aparece uma alteraçãozinha lá e ele começa a se cuidar melhor, cria vergonha, começa a praticar aquelas coisas que ele já sabe, pronto, está resolvido, né? Mas comer assiduamente carne complica, 60% a 70% o risco de infarto fatal. E sabem, não é fácil mudar, né? Meu pai dizia assim: filho, eu não consigo mudar. Para mim, não é que eu não consigo, é difícil para mim essa questão de carne, de pimenta, essa questão dos alimentos. Sabe por quê? A tua avó já colocava carne e pimenta na minha mamadeira. Eles são lá da Bahia e tem esse hábito. Então, para ele é muito difícil fazer mudanças. E para você, quais são as dificuldades que você tem, que atrapalham você de adotar esses simples princípios, essas coisas básicas que a gente sabe? Eu queria que nós refletíssemos um pouquinho durante 1 minuto sobre isso. Você vai conversar com o teu companheiro ao lado. Gostaria de ter a participação de todos, ok? Por que essa dificuldade de a gente praticar essas coisas que o Senhor Deus tem nos ensinado, tão simples? Podem conversar durante 1 minuto. Todos participando, por favor.
Mas veja, a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. São 12 milhões de pessoas que morrem de infarto todo ano. 12 milhões. Hoje, enquanto nós estaremos aqui trabalhando os assuntos da saúde, 33 mil pessoas, mais de 33 mil pessoas vão morrer de infarto. Só hoje, enquanto nós tratamos esse assunto. E a gente pensa que com a gente não acontece. Mês passado eu perdi um grande amigo, Mato Grosso do Sul, mais ou menos da minha idade, Manuel. Manuel era um cantor, tinha um tenor lindo. Imagina, como dizem no Nordeste, pense, uma voz linda. E ele estava cantando no culto divino, atrás do púlpito. Sentiu uma dor forte no peito, pôs a mão aqui, se debruçou em cima do púlpito e caiu morto ao lado. A gente fica pensando, comigo não acontece, mas acontece sim. E a causa principal está aqui. Antes nós tratávamos triglicérides, que são gorduras altas no sangue, o colesterol bom, que é o HDL, é um fator protetor. Nós tratávamos a pressão alta, a hipertensão, tratávamos a obesidade e nós tratávamos o diabetes, a glicose alta do sangue, como se fossem doenças isoladas. Mas a ciência descobriu que tudo isso aí faz parte de uma síndrome que é a síndrome X, ou a síndrome metabólica, ou a síndrome dismetabólica, ou síndrome plurimetabólica, e que no centro de todas essas doenças existe uma coisa chamada resistência à insulina. Os irmãos sabem, a insulina é um hormônio produzido por um órgão que fica aqui atrás do estômago. Qual é o órgão? O pâncreas. O papel da insulina é fazer com que tudo que a gente come entre dentro das células. O que a gente come se transforma em glicose. Nós temos um combustível só, que é glicose. Nosso corpo realmente não é flex. É um monte de combustível. Transforma em glicose e a glicose tem que entrar. Só que a glicose não entra sozinha, precisa da insulina. Então, quando o indivíduo se torna resistente à insulina, as células não recebem alimentação adequada. E a pessoa como um todo começa a adoecer. Para compensar essa glicose que vai ficando acumulada no sangue, o pâncreas começa a jogar mais insulina. E mais insulina. Esse excesso de insulina traz problemas. Depois eu vou mostrar esse quadro aqui. Mas aumenta a pressão arterial, porque o excesso de insulina retém sódio. A maioria dos diabéticos não tem falta de insulina, tem excesso de insulina. Esse excesso de insulina aumenta a pressão, dá muita fome, dá vontade de comer doce, engorda. Às vezes o primeiro sintoma da diabetes é ganhar peso, do nada, sem alterar a comida a pessoa começa a engordar. Pode ser a resistência insulínica ou pré-diabetes. E o pior, o pâncreas, que trabalhava antes, na hora que a pessoa comia, produzindo um bolos de insulina, começa a ter que produzir muita insulina 24 horas por dia. E o pâncreas entra em falência logo, mais cedo. Os estudos mais recentes mostram que o nosso pâncreas ele tem uma vida útil. Assim como o ovário da mulher, quando chega na menopausa, ele para de produzir óvulos e para de produzir os hormônios. O pâncreas também, depois de uma certa quantidade de uso de açúcar, de doce que você comeu, ele vai parar de funcionar, ele entra em falência. E o que leva à resistência insulínica? Primeira coisa é a herança genética. Se você tem pais ou tios, avós, parentes diabéticos, você é um diabético em potencial. A doença só não apareceu ainda, então você precisa cuidar mais do que as outras pessoas. Outra coisa que causa resistência insulínica é a falta de exercício físico. O corpo vai travando ele e a insulina não faz o efeito necessário. O corpo se torna resistente, não só à insulina, mas aos outros hormônios também. Outra coisa, engordar. Quanto mais acima tiver o teu peso, maior é o risco de resistência insulínica e diabetes. E outra coisa, comer muito doce. O sábio Salomão já disse lá em Provérbios: se alguém encontrar mel, coma pouco. Então doce, gente, é uma coisa gostosa, mas é para se usar pouco.
porque a pessoa que gosta de muito doce, come muito doce, cada vez que você come, você força o teu pâncreas. Se você comer com o estômago vazio, então pior ainda. Doce devia ser usado junto com os alimentos, uma quantidade sempre moderada. Mas vejam o quadro completo da resistência insulínica. Ali está. Quem está acima do peso, ou quem come muita gordura e muita fritura, acaba desenvolvendo ácidos graxos livres no sangue, gorduras livres. Essas gorduras aumentam os triglicérides e abaixam o colesterol bom, o HDL. Essas gorduras também aumentam a pressão arterial, aumenta a resistência à insulina, e a resistência à insulina também altera as gorduras, altera a pressão, aumenta a glicose. A glicose alta leva ao diabetes, e tudo isso aí junto leva ao quê? A doença cardiovascular, que é a doença que mais mata. E tudo isso aqui pode ser prevenido. Esse bonequinho é para nós não esquecermos da resistência insulínica. Ele representa o típico portador de resistência insulínica. Note que as perninhas dele são normais. Observe que os bracinhos dele são normais. O peito dele é normal. Mas esta barriguinha aí, essa é perigosa. A gordura que se concentra aqui na cintura, nós chamamos de gordura visceral. Essa gordura tem a ver com risco cardiovascular. E aí já vai a primeira tarefa do nosso seminário. Para você, quando chegar em casa, você vai pegar uma fita métrica e vai medir a tua cintura, para ver se você está correndo risco. Não é aquela cinturinha fina das mulheres, não. É bem aqui em cima do pneuzinho aqui, tá? Daquela boia, né, que fica aqui assim, se necessário. Você vai medir a nível do umbigo. Pega a cicatriz umbilical e coloca. As mulheres não podem estar mais do que 84 centímetros. Anote aí na sua apostila, na última página nós temos algumas folhas, algumas linhas em branco. Anote aí, 84 centímetros é o principal marcador de risco hoje. É a medida da cintura. É mais importante do que medir colesterol, medir pressão, medir qualquer outra coisa. Ok? E para os homens, quanto é? Alguém disse aqui 1,5 m. Errado. Os homens 94 centímetros. Anote aí. Primeira tarefa, chega em casa, uma fita métrica e ver teu nível de risco. Então esse indivíduo tem o que? Obesidade abdominal, intolerância à glicose, a taxa de açúcar vai subindo, pressão alta, HDL baixo, triglicérides alto. Esse indivíduo vai desenvolver derrame, infarto, aneurisma, insuficiência vascular. Aí está. E agora, meus queridos, presta atenção nesse quadro aqui. Esses fatores de risco que nós vemos aqui, pressão alta, colesterol alterado, triglicérides, glicose, nós vamos trabalhar, não precisa anotar esses resultados não, porque nessa apostila, saúde e adoração, que cada um vai receber no final desse programa, nós vamos cada dia tratar de um assunto desses. Você vai conhecer todos os valores, como você deve fazer para que suas taxas fiquem bem. Você vai aprender a controlar de uma forma natural esses problemas. Então não precisam anotar isso. Esses próximos 40 dias com Deus, mergulhado na saúde, Deus vai nos ensinar muitas coisas bonitas e importantes. O perigo da síndrome metabólica é esse, que quem tem 3 fatores de risco, se você está com a cinturinha acima, e além disso ainda tem o triglicérides um pouquinho alto, ou a glicose subindo, ou não faz exercício, ou HDL baixo, 3 fatores desses representam um alto risco. Essa pessoa pode ter um derrame ou um infarto nos próximos 10 anos. Então, se você faz tempo que não faz o check-up, ou você nunca fez, que tem até 20 anos para cima, procure um médico, essa semana já. Vai começar o seu seminário com check-up. Peça para o médico um lipidograma. E peça também a glicose. Se você medir a tua cintura, medir a pressão, fizer um lipidograma, vai ver colesterol, triglicérides e a glicose, você tem um perfil geral do teu risco. Mas o controle adequado desses fatores modifica a história da aterosclerose. Uma artéria entupida, quando você arruma essas coisas, sua alimentação, teu exercício, tal, teu sono, ela vai desentupindo. Dentro de 2 anos você pode desfazer as placas de gordura. Aí está. 1,5 m. A obesidade virou uma epidemia no mundo, não vamos falar sobre isso, mas notem todas as doenças que acompanham o excesso de peso. Quem está acima, por favor,
dá um jeito de arrumar isso, ok? Então, o risco relativo de infartos e derrames. Olha, eu queria dar um testemunho de uma secretária. Semana passada, no Mato Grosso, a secretária do presidente, a secretária do departamental de mordomia, ela era obesa, 100 quilos. E quando vinha alguém procurar lá na associação, eu queria falar com a secretária do departamento de saúde. Ela falava assim: sou eu. E ela falava triste porque ninguém pediu para ser gordinho, né? Tem um fator genético muito forte, os hábitos da infância, a parte metabólica, hormonal. Quem come mais, os magros ou os gordos? Quantos acham que são os magros? Deixa eu ver. Ok, pode abaixar as mãos, olha só. E quantos acham que são os gordos? O gordo, coitado, não pode comer. Tá numa pizzaria, ele está comendo um pedaço de pizza, né? Um pedacinho só. Por isso que está gordo, fica comendo pizza. Não vê aquele monte de magro lá comendo 10 pedaços. Não é verdade? Não é isso, não é. Mas veja o que aconteceu com essa secretária. Ela recebeu no começo do ano esse material aqui. E ela pegou escondidinho do chefe dela uma apostila. E todos os dias, com oração, ela pegou. Primeiro dia, orava, estudava. Segundo dia, orava, estudava, seguia as orientações. Resultado, quando nós fomos lançar o seminário lá, ela já estava 22 quilos mais magra. Foi um testemunho maravilhoso. Eu reclamei com o presidente. Falei: presidente, nós temos uma Dilma Rousseff em nosso meio, que vazou informação. Ela não devia ter feito isso antes de lançarmos o seminário. Mas tem sido uma bênção. 80 mil pessoas fizeram já no Nordeste. Houve uma revolução na igreja lá no Nordeste. Com certeza haverá também aqui em relação a isso. Mas veja, o risco de infarto e derrames aumenta conforme o aumento de peso. BMI é o índice de massa corporal, que você também vai aprender a calcular aqui na apostila. O normal são 20 a 25 quilos por metro quadrado. Você vai aprender a calcular também aí durante o programa. A geração Coca-Cola. Eu vou procurar, eu vou me esticar um pouquinho, pedir a permissão, pastor, mais uns 10 minutinhos. Depois a gente encolhe um pouquinho a segunda fala, porque eu queria fechar esse assunto aqui mais técnico, ok? Obrigado. Então, fenômeno que marca a mudança da mentalidade dos jovens, os cientistas chamam de coca-colinização do mundo, a destruição em massa da saúde das pessoas. A Coca-Cola Company deseja fazer com que as pessoas bebam mais refrigerante do que água. E até criaram um refrigerante com o nome de água, né? H2O, né? Para todo mundo beber refrigerante no lugar de água. Outro problema que tem feito engordar e causar alterações metabólicas são os fast foods, que os cientistas chamam de nefast foods. É uma palavra em inglês que significa alimentos nefastos que prejudicam a saúde. Isso virou uma moda. Lembra mais ou menos uns 25 anos atrás, veio um médico americano num congresso de saúde, de alimentação, lá no NASP em São Paulo, e ele falou: não deixem o McDonald's entrar no país de vocês, eles destruíram a saúde do meu povo. Essas coisas não tem jeito, né? Hoje em cada esquina tem muito adventista. Vamos passear hoje, criançada? Vamos? Onde é que nós vamos? É passear, não é? Gente, isso é passeio. Isso é passeio. Você vai para comer porcaria, gastar dinheiro com uma coisa que vai destruir mais a saúde, ensinando os filhos um comportamento. Passeio é para um piquenique, né? Enfim, um parque, andar de bicicleta, vamos, enfim. Não que você não possa ir, vai lá no shopping, né? Mas evite, sabe, de chegar naquele último piso do shopping, porque lá em cima é complicado. Pode até chegar se você precisa e quer fazer um lanche lá, mas escolha com muita sabedoria, com oração, eu diria. Qual das lojinhas você vai levar a sua família? Porque aquela reprovação de Deus lá em Isaías 55:2 serve para nós também. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Vai gastando dinheiro ainda com isso, prejudicando a sua própria saúde. É um alerta para nós. Olha por que as pessoas têm engordado, porque a comida também engordou. Olha o tamanho do refrigerante, olha o tamanho que era antes o sanduíche, o tamanho que é hoje. O saquinho de pipoca tinha antes 170 calorias, hoje 900 calorias. Aí está.
A pressão também da mesma forma, hipertensão arterial. A pressão normal, segundo os dados mais atualizados, é esta, 12/8 mesmo. Acima disso, já é alta. Quem tem um pouquinho acima de 12/8, nós chamamos de pré-hipertenso. A pessoa tem uma pré-hipertensão. E a pré-hipertensão é importante porque o mesmo número de hipertensos, mais ou menos 1/3 da população, tem outra quantidade igual de pré-hipertensos. E quem tem pré-hipertensão, veja o que vai acontecer. Desenvolverão a hipertensão arterial sistêmica em quanto tempo? 4 anos. Se você já teve um pico hipertensivo ou a pressão está um pouquinho acima, você vai ser hipertenso nos próximos 4 anos. Então agora é a hora de você cuidar. E os americanos descobriram uma dieta para controlar a pressão sem remédios. Essa dieta se chama dieta DASH. Essa dieta é caracterizada pelo quê? Pobre em quê? Gorduras. E rica em frutas e verduras. Por que a dieta pobre em gorduras e rica em frutas e verduras abaixa a pressão? Porque o nosso corpo, sais minerais funcionam em equilíbrio. Quando você aumenta a ingestão de um, você aumenta a eliminação do outro. Então, quando você ingere mais potássio, seu corpo elimina mais sódio. Quando você usa mais cálcio, seu corpo elimina mais o magnésio. Os dois são, todos os sais minerais são equilibrados. Então, quando você come muitas verduras, sabe aquele prato de folha antes do almoço? Não é uma folhinha de alface, é um prato de folha antes do almoço. Entende? Quando você come uma fruta no seu café da manhã, no jantar ou mesmo na sobremesa, você está eliminando o excesso de sódio. Tem um efeito igual de um diurético. Agora, por favor, ninguém pare o remédio porque participou do seminário Saúde e Adoração. Deixe que o seu médico mande você parar. Mas isso vai acontecer com muitos aqui. Deus tem operado milagres por meio do estilo de vida. Aliás, há uma frase que eu gosto muito do Espírito de Profecia que diz assim: Deus opera de forma sobrenatural através dos seus agentes naturais. E quais são os agentes naturais? São chazinhos, ervas, raizadas, garrafadas? Não. São esses 8 remédios que nós vimos aí. Então, por fim, diagnóstico do pré-diabetes também. Quem tem pré-diabetes, a taxa começa a subir e vai se tornar diabético nos próximos 10 anos. Aí temos... Eu trouxe esse trabalho de 2004, publicado na American Diabetes Association, mostrando que a cafeína reduz a sensibilidade à glicose, ou seja, causa resistência insulínica. Enfim, favorece o aparecimento de diabetes. Ingestão de carne e gordura e o risco de diabetes. Quem consome gordura total e saturada corre um risco maior de desenvolver diabetes. Gordura total e saturada. E aqui está, carnes processadas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2. O que é uma carne processada? Presunto, o hambúrguer, Chester, enfim, os embutidos, né? Enfim, mortadela, salsicha, linguiça, mesmo aquela de frango, aquela de peito de peru, não devia fazer parte da dieta de um adventista. Eu estou falando isso como médico, não como adventista. Você pode perguntar para qualquer médico, eles colocam gordura de porco, na maioria deles, mesmo aquele de aves, muitos condimentos, e o sabor é tão forte que destrói o teu paladar para as coisas simples. Quem come isso acaba não gostando da comida normal, ok? E a irmã White não diz que a gente deve comer comida natural, ela diz que a gente deve comer comida simples. Depois nós vamos ver essa diferença, isso é importante. Esse estudo foi feito em mais de 42 mil participantes, saiu na revista Diabetes Care de 2002, a revista mais importante de diabetes dos Estados Unidos. Aí o pessoal coloca então carne de boi dentro da mortadela e fala: bom, mas eu vou comer a mortadela adventista, né? O que é isso? Existe mortadela adventista? Nós não podemos aceitar isso, mortadela adventista, café adventista, cerveja adventista, enfim, e assim por diante. Aí está. Notem, pegaram um grupo de pré-diabéticos e dividiram em 3. Uma parte ia usar placebo, comprimidos de farinha. Outra parte deles ia usar metformin.
Outra parte iria fazer somente uma intervenção no estilo de vida, igual ao programa que nós estamos fazendo aqui. Qual deu o melhor resultado? Sem dúvida, intervenção no estilo de vida. Simples modificações. A redução de 7% apenas no peso corporal. E exercício meia horinha por dia. O que aconteceu? 58% de redução na progressão do pré-diabetes para o diabetes. Conclusão, dá para a gente evitar essas doenças? Dá. Não só evitar, como curá-las também. O que é mais importante, estilo de vida ou os remédios? O estilo de vida, mas os dois são importantes. Se às vezes a máquina já está um pouquinho estragadinha, você vai precisar também dos medicamentos, ok? As pessoas que seguiram esses hábitos, 7 hábitos, a mortalidade em 9 anos foi 5%. Quem seguiu apenas 3 hábitos, 20%. E aí nós vemos, né? Quanto mais fiéis nós formos à luz que Deus nos deu, mais saúde e mais longevidade, mais alegria nós teremos. Porque Cristo disse, olha, eu vim para que tenham vida, e vida na abundância. O jeito de você viver interfere na sua qualidade de vida, interfere também na quantidade de vida. Mais uma vez essa pergunta, existe alguma mudança fácil? Você deixar uma coisa que você gosta, ou mudar esse hábito, somente pelo poder de Deus. Por isso eu acredito nesse seminário, porque você começa o dia de joelhos no chão, diante de Deus, Senhor, dá-me força. Você não vai orar, Senhor, me ajuda a controlar o diabetes, Senhor, me ajuda a emagrecer. Não. Você vai orar, Senhor, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer nesse dia. Dá-me aquele fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Dá-me disposição para sair para o meu exercício. Na hora que eu estiver diante da mesa, com todos aqueles pratos que eu saiba escolher com sabedoria. E eu vou terminar com esse texto do Espírito de Profecia, que eu acho que é extremamente importante e que me remete a uma experiência. Atingimos um tempo em que todo membro da igreja deveria lançar mão da obra médico-missionária. Como? Todo membro da igreja. Deus está chamando você para fazer obra médico-missionária, está chamando cada membro da sua igreja para fazer obra médico-missionária, porque o mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas como espirituais, e por toda parte morrem pessoas que precisavam de ter esse conhecimento das verdades que nos foram confiadas. E eu perguntava ao Senhor, primeiro aninho da faculdade de medicina, me deparei com esse texto e eu ficava, como a igreja vai fazer obra médico-missionária? Nem todos são dentistas, como o Dr. Falcão, nem todos são médicos como eu, nem todos são psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, professor de educação física, assistentes sociais, não são da área de saúde. Como toda a igreja vai fazer? Quando você sabe que um remedinho fez bem para o seu filho, para alguém, você vai sair receitando esse remedinho para todo mundo? Que um chazinho que você conheceu lá com a vovó ou com a vizinha da esquina fez bem para alguma coisa, vai sair prescrevendo esse chá para todo mundo? O brasileiro bem gosta disso, né? De sair receitando. Eu acho que dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais do que todo mundo. Porque ó, você quer uma receita, conversa com o adventista, usa isso que é bom. Será que essa é a obra médico-missionária que nós devemos fazer? Não, isso tem um nome, isso chama charlatanismo. Você não foi educado, preparado para prescrever e sai prescrevendo um remédio para os outros. E eu perguntava, Senhor, como então cada membro da igreja vai fazer obra médico-missionária? E Deus me deu uma experiência, primeiro ano da faculdade, que me marcou o resto da minha vida. Eu ia saindo com a minha motocicleta toda de branco para a faculdade, e o meu vizinho me chamou, o nome dele era Seu Vicente, lá em Manaus. E ele disse, doutor Eduardo, espere um pouquinho, quero falar com o senhor. Parei a motocicleta, todo feliz, né? Doutor, primeiro ano da faculdade, ser chamado de doutor, né? Pois não, seu Vicente, o que o senhor deseja? E ele disse, minha mulher está muito mal. Está com uma pneumonia dupla, uma infecção nos 2 pulmões, está tomando os remédios, está cada vez pior. E eu gostaria então que você entrasse na minha casa e visse a minha mulher. Eu disse, Vicente, me perdoe, primeiro ano a gente não sabe nada de medicina, a gente aprende matemática, estatística, bioquímica, um pouco de anatomia, mas nada do Senhor, então desculpa, eu quero que você veja. Criei coragem, parei a moto, desci do carro
E quando eu entrei no quarto dela, depois daquele acidente a moto virou um carro. Parei, desci da moto e entrei no quarto dela. Quando eu abri a porta do quarto daquela senhora, quase caí de costa. Meus queridos, abri a porta e eu vi os ratinhos, ó, se escondendo. As baratinhas nem se moveram, já estavam acostumadas com a presença humana. Um quarto totalmente fechado e totalmente sujo, roupas sujas em cima dos móveis, e ali com uma cama, uma senhora deitada, cheia de cobertores. Manaus, vocês sabem que é muito quente, e um ventilador em cima delas. Ao lado do seu corpo, uma vasilha cheia de secreção, onde ela cuspia, ela tossia e cuspia. E as mosquinhas voando, né, da vasilha para o corpo daquela senhora, do corpo para a vasilha. Ela não queria comer, fazia bastante tempo. A única coisa que ela aceitava, sabe o que era? Café. E lá estava uma garrafa térmica de café. E ela passava o dia beberiscando aquele cafezinho. Não tinha sede para beber água. A única coisa que ela aceitava beber quando sentia calor, adivinha o que era? Uma coisa geladinha assim. Como é que vocês sabem? Estava lá, né? Uma garrafa de Coca litro. Por que Coca litro? Porque naquela época não existia aquele PET de 2 litros, né? Aquele de 2,5 litros, hoje tem até o de 3 litros, né? E não estranhe se logo surgir aquele garrafão de 20 litros. Você põe no bebedouro em casa e já tomar direto, né? Vocês estão rindo? Eu vi agora em São Paulo que dentro de 2 meses a Coca-Cola vai lançar isso aí. Parece brincadeira, mas não é. E lá estava. Olha, o cheiro do quarto não era muito bom. Porque existe uma crendice popular aí no interior que quem tem pneumonia não pode lavar o cabelo. Alguns acham que não deve nem tomar banho para não tomar friagem. O cheiro do quarto não está muito agradável, não. Não sei quantos dias ela estava nessa situação. Bem, ao mesmo tempo que eu estava preocupado e ansioso com o quadro dela, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia sim o que fazer. Vocês não saberiam o que fazer numa situação dessa? Com certeza todo bom adventista saberia o que fazer. Vamos abrir essa janela, desligar esse ventilador, levar essa vasilha de secreção para lá, dar um banho nessa senhora. Enquanto dá o banho, ela vai dar um banho nesse quarto. Quando ela voltar, ela vai tomar água pura, vai tomar suco de frutas, comer frutinha raspada, vamos fazer uma sopa de legumes. Dei todas as orientações e saí feliz. Acho que ajudei essa família, tá? Já estou quase um doutor, né? O certo é o seguinte: alguns dias depois eu saindo com a minha motocicleta novamente, e o senhor Vicente me chamou de novo, só que dessa vez mais alto. Doutor Eduardo, espere um pouquinho. Parei a moto, eu confesso a vocês, gelei, pensei comigo, pronto, morreu a velhinha. Pois não, senhor Vicente. Ele disse: olha, eu queria te agradecer muito. O senhor é um jovem iluminado por Deus, porque desde que o senhor colocou o pé na minha casa, o senhor não passou mais drogas para ela, nada, só com as suas orientações ela vem melhorando, e agora ela está curada. Ele me mostrou, estava velhinha na janela, dando um tchauzinho para mim. As portas daquela família se abriram para o recebimento do Evangelho. E o Senhor me mostrou claramente qual é o meu papel, qual é o seu papel, qual é o papel de cada membro da igreja na obra médico-missionária. É viver os princípios, para que as pessoas confiem em você. E a irmã White diz que quando eles souberem que nós estamos certos em relação à saúde, eles vão acreditar que nós estamos certos quanto às doutrinas também. Está escrito lá, é um método evangelístico. Portanto, pode passar, por favor? Pode passar? Qual é o seu papel? Assumam a responsabilidade. Cada um assuma o trabalho de quem é considerado responsável. Sabe? Assumam o trabalho de que sois responsáveis. Leiam comigo. A obra que deveria ser feita por lá e em vossa vizinhança. Reformai. Vamos ler com mais vontade a última frase? Reformai. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós e para cada membro da sua igreja hoje. Reforma. Você tem um pequeno hospital, você tem uma pequena igreja. É a sua casa e a sua vizinhança. Que Deus nos dê
esta graça de fazermos isso para a sua honra e glória. Como fazer? Forme um grupo doméstico de leitura. Tome tempo para ler aos filhos trechos dos livros de saúde. Cada membro da família deve tomar parte no estudo. E pode colocar o último quadro, então. Pode avançar. Desejo um dia muito feliz a todos vocês. O assunto que nós vamos falar aqui hoje é o equilíbrio da mensagem adventista de saúde. Sabe, eu sinto muita vontade para falar desse tema. Muito mesmo. Sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de nascer num lar adventista. Nasci no lar adventista. E quando você nasce no lar adventista, eu já tenho 40 anos de idade, você nasceu no lar adventista, então a gente já viu muita coisa acontecendo na igreja adventista. Não é verdade? A igreja adventista aqui do Espírito Santo é a igreja tradicional. E eu acredito também que a maioria de vocês são líderes aqui, tem muitos anos de adventista. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Sabe quem foram assim as pessoas que podemos dizer que foi um empecilho para que a reforma de saúde entrasse na igreja adventista? Sabe quem foi? Vocês chutam aí? Hã? Olha, eu vou dizer para vocês, foram as próprias pessoas que pregaram a reforma de saúde na igreja adventista. É um grupo em especial, não, foi um grupo moderado, tranquilo, mas tinha umas exceções, um grupinho que eu vou dizer para vocês, era aqueles que faziam papel de chapa, não é verdade? Era. Eu vou dizer para vocês, como jovem, na igreja adventista, era aquele irmão que estava fazendo reforma de saúde, eu queria distância dele. Geralmente era o irmão mais chato da igreja. Olha, e era assim, olha, tem um irmão, eu lembro dele como hoje. A gente ia pregar, um jovem ia pregar, a igreja ficava toda, fulano de tal, vai pregar, e ele ficava lá no quarto pastoral ali. Ele nem estava indo para a plataforma, mas ficava de ladinho no quarto pastoral. Aí quando você ia subir para a plataforma, ele perguntava assim, o irmão comeu carne hoje? Desse jeito. E a gente, como jovem, entendia nas bases. Agora assim, não, eu não comi hoje não. Sábado de manhã eu comi carne hoje. Aí ele dizia o seguinte, ele completava assim, mas você comeu essa semana que passou, não comeu? Aí falava assim, eu comi o franguinho aí. Então, pois sabe, a hora que você estiver pregando, que você não está sendo iluminado por Deus. Olha o estímulo que eu recebia desse irmão. E ele dizia que estava fazendo reforma de saúde. Eu falava assim, eu não quero fazer esse negócio de reforma de saúde não, para ser chato igual esse irmão. Então foram muitos que foram construindo uma política de chatice. Olha, eu quero dizer para você, eu estou aqui hoje com uma missão, para você fazer reforma de saúde e não ser chato. Amém? Oh, glória! Agora sim, nós vamos ser pessoas agradáveis, pessoas que todo mundo fala assim, nossa, como é bom fazer reforma de saúde, viu a vida do irmão, como que mudou, como ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa amiga. É o contrário, todo mundo quer ficar do lado dele conversando, o que você fez para emagrecer 5 quilos, para perder esse pneu, o que você fez? Você dá aquele sorriso, irmão, é simples, irmão, não preocupa não, bobo, fala igual o menino, preocupa não, bobo, você consegue também, eu vou orar por você, tô orando. Então, é assim que você vai fazer agora. Agora você fica lá na porta, lá assim, igual o irmão aí complica, tá certo? Como é que passa esse trem? Gramogol não tem isso não. Olha aí. Ah, tá. Já passou. Olha aqui, controla o tempo aí também pra mim, aí que eu sou meio desajeitado com o tempo. Olha, princípios da reforma de saúde. Olha aqui, vamos ler todo mundo comigo. A verdadeira reforma de saúde tem como base grandes princípios. É um jeito de viver que envolve tudo que eu faço, desde a hora que eu me levanto até a hora que eu me deito. O princípio de saúde, você vai viver isso agora. Saiu desse seminário e fala assim, não leu o finalzinho não, porque é ilustração ali. Não saiu daqui, você vai falar, olha, eu comecei o princípio de saúde na minha vida, princípio de reforma de saúde, e você vai viver isso cada dia, a cada momento, um princípio de vida. Olha, é muito fácil ser adventista na quarta, no sábado e no domingo. É muito fácil fazer reforma de saúde num seminário de enriquecimento espiritual igual esse.
Aqui a gente vai fazer até jejum hoje. Não é, pastor Pedro? É até jejum hoje, não vai ter, né? Então o que acontece? Eu queria deixar só essa introdução com vocês aqui. Olha, eu como pastor distrital, eu estava para mudar, transferido para outro distrito. E uma irmã falou para mim: pastor, o senhor tem que visitar o meu marido. Meu marido é bravo, eu não consigo evangelizar aquele homem é difícil. Antes de eu ir embora, o senhor vai visitar meu marido. Aí o que eu fiz? Deixei para quando as coisas estivessem na caixa. E fui visitar o homem. Ela disse que o homem é bravo. E lá em Minas tem umas histórias assim de um povo bravo. Um dia eu fui dar o estudo para um irmão lá, para uma irmã, que fui na casa dela, tinha um homem me esperando com espingarda na mão. Ele só não atirou em mim porque eu atrasei. Aí o que acontece? Ela falou: pastor, vai lá pregar para o meu marido. E aí eu fui, então, já estava indo ser transferido, cheguei. Quando eu entrei na casa da irmã, sabe o que ela fez? Saiu pelos fundos, só vi a camiseta dela saindo, passando lá. Aí ele diz assim: pastor, você é isso? Tudo bom, irmão? Entrei, sentei. Aí comecei a conversar com ele, falei de tudo. Falei do Lula, né? Falei do Xuxa, do Pelé, do clima, tudo que você imaginar que estava falando na mídia, a gente ia falando. E nada de falar de Bíblia nem de oração. Aí no finalzinho, então, eu falei: irmão, antes de ir embora, assim, bem mineirinho mesmo, antes de ir embora, você não importa que eu não... Se eu fizesse uma oraçãozinha aqui com você? Aí ele: não, que isso, pastor, pode ficar à vontade, pode orar o tanto que você quiser. Aí eu falei: se eu posso ler também um texto da Bíblia, assim, pequenininho, o tanto que você quiser, então senta aí um pouquinho. Aí eu comecei a pregar pro irmão. Aí comecei a dar estudo para ele, falando tudo que eu não fiz há 4 anos atrás, eu fiz agora em meia hora. Aí, como é que o homem aceitou tudo que ia falando, aceitava, e no final eu fiz um apelo para ele. Falei assim: irmão, por que você não se torna cristão? Por que você não se torna um adventista? O sonho da tua esposa é ver você lá dentro da igreja, entrar com ela e tal. Quando eu falei isso na esposa, ela dele diz assim: pastor, agora só tocou num assunto. Eu ainda não sou adventista por causa da minha esposa. Porque para ser adventista do jeito que ela é aqui em casa, eu prefiro não ser. Desse jeito. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de proceder, que vai ser o maior marketing da reforma de saúde na igreja, ok? Vocês vão ser formadores de opinião. E para isso, esse seminário, eu quero passar para vocês algumas coisas para a gente não cair no desequilíbrio, para a gente ser uma pessoa equilibrada, viver e testemunhar para a nossa família, testemunhar para o marido, testemunhar para a esposa, para os filhos e etc, ok? Agora, qual é o grande balizador? Para você não ser extremista, para você não ir para nenhum radicalismo, você tem que ter a fundamentar a reforma de saúde na sua vida no princípio da comunhão com Deus. Amém? Por isso que quem deve fazer esse seminário aqui, fazer os 40 dias da saúde, deveria ter feito, ou todos vocês fizeram, a 1, que é o Seminário de Enriquecimento Espiritual 1. Porque no Seminário de Enriquecimento Espiritual 1 vai estar ensinando como ter comunhão com Deus, certo? Então você vai fundamentar essa reforma de saúde na comunhão com Deus diária que você já está tendo, certo? É buscar a Deus quando? Na primeira hora de quê? De cada dia. Se você está acostumado a acordar 7 horas, você vai acordar que horas? 6. Se você acostumado a acordar 6, vai acordar que horas? 5 horas. Mas que você acorde. Agora, há algo especial quando você acorda de manhã, de madrugada, para você ter esse contato com Deus. Quando você acorda de madrugada. Se você tiver condições de fazer essa jornada de madrugada, vocês conhecem a estrela d'alva, não é? Não conhece aquela estrela da manhã? Quem tem o privilégio de ver a estrela d'alva tem que levantar de madrugada. E a Bíblia diz o quê? Quem é a estrela da manhã? Jesus. Você tem um contato especial com Jesus quando você levanta de madrugada, para você ter essa comunhão com Ele. Faça essa experiência para você ver durante esses 40 dias. Faça essa experiência de levantar de madrugada para você ter essa comunhão com Deus na madrugada.
Se você não consegue levantar na madrugada para fazer, mesmo que você venha dormir depois, faça na primeira hora da manhã, antes de fazer qualquer coisa. Agora com a jornada de saúde, o que você vai fazer? Você vai levantar, vai fazer sua higiene pessoal, vai lá fazer suas necessidades fisiológicas, vai no filtro, toma água e aí vai para o seu cantinho fazer então a sua jornada, ok? Agora você vai lá e acrescentando agora a água para você tomar de manhã. Eu estou certo, doutor? Pode tomar água, não é isso? Então de manhã você vai incluir então um copo com água para você tomar. Agora um irmão falou assim: pastor, como que a gente faz para acordar de manhã? É difícil, não é? Às vezes o celular falha, o despertador também. Mas eu vou dar uma receita para vocês. Desde quando foi lançado o Seminário de Enriquecimento Espiritual 1, eu dou essa receita e ela é infalível. Pede o anjo para te acordar. Você já experimentou ser acordado pelo anjo? Um casal ouviu isso e falou assim: pastor, eu pedi o anjo para acordar a gente, porque a gente não acorda de jeito nenhum. Pode dar um trovão, nem o celular, nem o despertador dificilmente acorda. Pedi o anjo: Senhor, eu quero fazer a jornada, eu quero levantar 1 hora antes, mas não consigo acordar. E eles me contaram dizendo o seguinte: eles acordaram um batendo no outro. Parecia que ele estava caindo em cima da esposa, a esposa caindo em cima dele, e ele segurou a esposa e falou assim: que é isso, mulher? E ela perguntou: eu que pergunto o que é. Assim, desse jeito, parece que estava debatendo com o outro. Aí eles assustados olharam assim, quando olhou no relógio, estava na hora que ele tinha pedido a Deus para acordar. Sabe quem foi que acordou eles? O anjo, mas deu trabalho pro anjo. Eu acho que o anjo teve que balançar para a cama, joga para lá, para cá, mas que acorda. Tem uns que dá mais trabalho, outros, mas acorda. Essa é a base do Seminário de Enriquecimento Espiritual 1, do Seminário de Enriquecimento Espiritual 2. Acordar na primeira hora da manhã, acordar de madrugada e ter a comunhão com Deus. Agora, muito bem, vamos no equilíbrio. Ellen G. White, ela escreveu muito. Ela escreveu, é uma das grandes, tem que ficar nesse cantinho aqui, né? Só funciona aqui, ó. Com o doutor funciona do que lado, comigo só aqui. Eu acho que é questão de tamanho. Olha aqui, podemos classificar os escritos de Ellen White sobre saúde em 3 estilos de instruções. Ellen White escreveu muito, não vou falar aqui quantas mil páginas que ela escreveu, é que ela escreveu muito também sobre saúde. E para poder entender o que Ellen G. White escreveu sobre saúde, a gente tem que estudar Ellen G. White da mesma forma que a gente estuda a Bíblia, dentro também do contexto, para extrair os princípios. O que aconteceu, gente? Tá bom. Olha aqui, os escritos de Ellen G. White, eles podem ser classificados sobre saúde, classificados em 3 estilos. Primeiro, o seguinte: são instruções de Ellen G. White que correspondem ao ideal. O que é esse ideal? Aquilo que é mais positivo, mais restrito, mais desejável. Ellen G. White escreve o seguinte: imagina sendo assim, ó, o ideal seria, dentro do contexto ela escreve, o ideal para você fazer na reforma de saúde. Esse ideal não é regra, esse é o que? É o objetivo, é o alvo que você vai conseguir, entendeu? Tem muitas pessoas que pegam esse alvo e falam assim: você tem que mudar agora. Se não mudar hoje, você não vai pro céu. Não vai pro céu mesmo. Eu ouvi falar que se engolir um pouquinho da carne, Então, é o ideal. Quando ela escreve o ideal, você tem que entender: é o que eu vou perseguir, é a minha meta que eu vou conseguir lutar e vou chegar lá. Só um detalhe: Ellen G. White, sabe, Deus deu uma visão para ela sobre a reforma de saúde, incluindo a carne que a gente deveria abster-se da carne também, que ela é prejudicial à saúde. Sabe quanto tempo que a Ellen G. White demorou para poder abandonar a carne? 1 ano? Foi quase 20 anos, não foi isso, irmão? 20 anos. Agora também vão querer, gente, eu vou demorar 20 anos. Naquela época, na época de Ellen G. White, a gente não tinha tanta facilidade como a gente tem hoje. E também você já tem instrução. Quantos anos você tem de adventista? Essa luz já estaria mais de quantos anos aí a igreja está sempre pregando sobre isso, tá certo? Então esse é o ideal, você vai conseguir, você vai perseguir para você alcançar. Alguns textos de Ellen G. White diz isso. Outros textos
Olha, outros textos correspondem a instruções, que são exceções, ou melhor, o melhor que a pessoa pode fazer em algumas circunstâncias. Então, alguns textos de Ellen G. White sobre saúde, ela fala o seguinte: olha, isso aqui são exceções, nesse caso você vai fazer isso. Agora tem gente que pega exceções e transforma como regra. Isso a gente tem que tomar cuidado, certo? Olha, declarações que parecem ser resumo ou conclusões da matéria. Ela escreve sobre saúde e aí ela faz uma conclusão, mas a pessoa pega a conclusão fora do contexto e quer aplicar também essa conclusão. Então o que eu quero dizer aqui, resumindo, que a gente tem que tomar cuidado nos escritos de Ellen G. White. Você não deve tirar do seu o quê? Contexto. Leia tudo. Olha, Ellen G. White, ela é equilibradíssima quando se fala de saúde. E quando você lê um texto e alguém mostra o texto para você, pega, lê todo o contexto que você mesmo vai entender o que ela está falando ali dentro do contexto. Algumas pessoas são assim, especialistas em deturpar ou mudar o que Ellen White, ou melhor, nem mudar. Tem gente que é especialista em inventar coisas que Ellen White falou. Você já viu isso? Quando a pessoa quer dar aquela ênfase assim na palavra, e olha, Ellen White mesmo falou. Um dia um irmão falou numa comissão da igreja, e o irmão levantou cheio de poder e falou assim: olha, e Ellen White mesmo falou, para deixar todo mundo quietinho, citou até a página. Eu falei assim: irmão, espera aí, não está escrito isso nesse livro não. Ele tremeu. Aí eu falei assim: irmão, Ellen White nunca escreveu isso, Ellen White nunca falou isso. Aí sabe o que ele falou? Se ela não escreveu, eu deveria ter escrito. É verdade, alguns fala o que Ellen G. White falou. Você quer ver uma coisa? Fala assim: Ellen G. White disse que ela escreveu que muitas igrejas vão se perder com quem dentro? Com todo mundo dentro, é ou não é? Igreja fechada, com o pastor dentro vai se perder. Aí o que eu fiz? Antes de eu receber a credencial de pastor, eu falei assim: eu quero ver esse texto. Eu não quero me perder. Quem quer se perder? Eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer para não me perder junto com a minha igreja? Né? Eu vou tornar pastor e vou perder a salvação. E procurei o texto. Procurei. Estou procurando. Até hoje não achei. E vocês sabem que tem esse texto. Não sei quem inventou isso. Já procurei por tudo que é lado do Espírito de Profecia. Não tem esse texto. Ellen G. White nunca falou. Tá igual aquele texto da Bíblia que as pessoas dizem assim, ó, 1000 o quê? E 2000? Tá na Bíblia, a pessoa garante, né? Ou então Ellen White falou isso também. Então tem textos que Ellen White não falou, isso Ellen White nunca falou. São declarações que a gente inventa, então a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Agora, a dieta orientada por Deus ao seu povo é a dieta o quê? Ovo, lácteo o quê? Vegetariano. Simples, equilibrada e balanceada. Essa é a dieta que foi indicada por Deus, foi orientada por Deus, dada como reforma de saúde pela Ellen G. White. O que é uma dieta ovo, lácteo vegetariana? A pessoa que segue essa forma de alimentação faz uso de quê? Do leite e seus derivados. Permite também o uso de quê? E apenas se abstém de quê? De carne. Certo? Essa é a dieta recomendada por Deus. Agora eu quero falar alguns detalhes aqui sobre o equilíbrio. O equilíbrio também aqui é comer em excesso. O doutor já falou aqui. Comer em excesso é extremamente prejudicial que a saúde. Alguns dizem por aí que a gente adoece mais por comer do que ficar sem o quê? Comer, porque comemos em excesso. Agora eu quero destacar uma coisa para vocês aqui, que eu não sei se aqui no Espírito Santo tem essa fama. Eu vim lá de Minas Gerais, e lá nas Minas Gerais, os adventistas lá tinham uma fama de que comem muito. Aqui também? Sério? Eu pensei que era só lá. Alguns dizem que adventista come muito. E lá eu provo isso. Aqui não, eu não sei. Mas um dia eu fui fazer um treinamento, que era esse seminário de enriquecimento espiritual. Aí chegando para fazer esse treinamento, o que aconteceu? Olha, estava assim,
eu contratei lá um buffet e falei para eles: olha, a gente tem um princípio de saúde, expliquei tudo para eles, faz assim, ovo lácteo vegetariano, mais vegetariano e tal, expliquei tudo pro homem, e ele disse: pois não, pastor, pode ficar à vontade, eu vou fazer caprichado para vocês. Beleza, terminou o seminário, nós fomos então pro almoço, e eu fui por último, fui atrás conversando com os irmãos. Quando estava assim, as pessoas pegando e servindo, de repente veio o homem, o dono do restaurante, suado, encontrar comigo e falou assim: pastor, o que é aquilo? O que está acontecendo, meu amigo? Ele falou assim: pastor, esse povo come demais. Eu nunca vi gente comer tanto, pastor. Eu falei assim: é sério? É? Pastor, olha, eu estou aqui desesperado, eu estou acostumado a servir para tanta gente, mas esse povo aí é uma exceção. Eu falei assim: nossa, que testemunho que eu estou dando. Eu falei assim: será que alguns aí que ficaram sem tomar café de manhã? Eu não sei, pastor. Teve um que pegou um prato tão grande que eu tive que falar para ele: pode vir, pedir o tanto que você quiser, pra você levar todo mundo. E ele falou assim: pastor, teve um que levou um prato com outro prato na mão e ainda com um prato de sobremesa. Não sei como conseguiu sair com 3 pratos. Eu falei assim: irmão, isso tem uma técnica de malabarismo. Aí ele: pastor, vou ter que correr para outro restaurante para pegar mais comida. Eu falei assim: não precisa não, esse é o grupo primeiro que veio da frente, eu vou ver. Aí chamei minha esposa, chamei ali umas mulheres da igreja e corri e falei para elas assim: olha, a gente tem que dar um testemunho agora urgente aqui. Vai na fila e fala pro povo, maneira, explica a situação. Aí foi minha esposa e todo mundo falando devagarzinho, devagarzinho. Aí todo mundo comendo um pouquinho e falou assim: pastor, agora consertou, acho que sair do sufoco, né? Então, apagou aí o pau, não, né? Comer em excesso, altamente prejudicial à saúde. Vamos tirar essa fama do nosso meio. Esse é o povo que come com equilíbrio, que come pouco. Ellen G. White escreve dizendo o seguinte: os hábitos errôneos no comer e beber levam também o quê? A erros em pensar e agir. Quer tomar a decisão certa na sua vida? Quer saber se aquela é a moça ideal para você, o rapaz? Quer saber que a decisão correta que você vai tomar lá na comissão da igreja? Então cuide primeiro da sua alimentação. Olha aí, vai te ajudar a tomar decisões. Quem está falando antes aqui? Vamos depois. Somente integrais. A crença que devemos ingerir somente alimentos integrais e crus é um erro. Cada refeição deve ter uma quantidade apropriada de fibras, mas o excesso delas também é o quê? Prejudica a absorção de nutrientes e causa o quê? Doenças. Tem gente que acha assim: não, porque o pão integral é muito bom e o farelo é fibra e não sei o que, coloca mais fibra do que trigo no pão, né? O pão nem consegue cair em pé sozinho, tá? Então, cuidado. O que é o ideal? Adote um cereal integral em cada refeição, como por exemplo, pão integral, aveia, milho, arroz, ervilha, etc. Esses, juntamente com frutas e saladas cruas, proporcionarão uma alimentação saudável e quantidade apropriada de quê? De fibras. Olha aí, dicas para vocês. Esse material está aí nessa apostila. Soja. O que é que eu queria falar para vocês? Soja. Na igreja adventista, a gente prega a justificação pela fé, a salvação pela graça em Cristo Jesus, mas tem gente pregando também a salvação pela soja. Eu não sei se já chegou aqui no Espírito Santo. A soja salva tudo. A soja é um excelente alimento, ninguém tem dúvida sobre isso. Mas tem gente que quer tomar o que? Fazer o que? Soja de manhã. De manhã o que de soja? Leite. Ah, você já sabe, é leite de soja. Chega no almoço o que? Salada de soja com assado de soja. E troca o feijão pela soja. Aí chega lá à tarde, quer comer o quê? Farinha de soja, tofu de soja. E sem falar que alguns daqui vão dormir tomando leite de soja. Não tem problema não, a soja resolve tudo. Não, olha aqui que eu vou dizer para vocês. A soja, ela aqui nesse material aqui, vai trazendo com equilíbrio a receitas, como quantidade para você ingerir de soja por dia. Mas olha aqui, esse material aqui, não sei quem que escreveu isso aqui, mas olha aqui, você foi um médico, ele falou: senhor doutor, foi isso aqui? Foi você? Foi ele ali que escreveu. Ele colocou assim: cuidado, mulheres, olha lá, os fitoestrogênios, hormônio feminino da soja, tem fraco poder hormonal, mas mesmo assim pode predispor ao câncer em mulheres após o quê? A menopausa, se utilizados em o quê? Ou o quê? Não foi eu quem disse. Quem disse é a pessoa que tem autoridade para falar. Está ali sentado. Encerra essa palavra de soja.
Aqui eu quero colocar para vocês é o equilíbrio. Equilíbrio. Não vamos sair daqui radicalizando as coisas. Equilíbrio. Combinação de alimentos. Essa palestra aqui o Dr. Cláudio preparou foi um alívio para mim. Esse negócio de combinação de alimentos. Cada igreja que a gente chega tem um negócio de combinar alimentos. Vocês já viram? Uma lista de combinação. Tem um lugar aí, doutor, que tem uma combinação até por cor. Para facilitar. A cor amarela não combina com isso, aquilo outro. Gente, que complicação esse negócio de combinação de alimentos. Vou dizer uma coisa para vocês. Não faça pergunta para mim, faça para ele depois. Perguntas difíceis para ele, faça para mim. E é mesmo assim por escrito, em 15 dias de antecedência. Olha, o que acontece aqui? Aqui é combinação de alimentos. Que página, o que está aí? O que Ellen White, ela diz sobre combinação de alimentos, é isso aqui que está agora, ó. Ela diz o seguinte: não tenhais à mesa, numa mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são o quê? Aqui está a receita simples de combinação de alimentos. Entendeu? Quantos pratos que tem que ter na mesa? 3 ou 4. Então, como? Como é que é? Não? Se não é 3 ou 4 pratadas. 3 ou 4 o quê? Variedades. 3 ou 4 variedades. É isso que o Dr. Cláudio escreveu aqui. Se você fizer isso, você está combinando. Pode ter certeza que você está combinando. Agora, onde que está essa combinação? Está aí no material. Qual a página que está? Como? 30, 29. Na página 29 do seminário onde vocês estão. Página 29. É isso, doutor? 129. Página 129. Só me entrega. Isso. Abre aqui na página 129. Aqui que vocês vão fazer a combinação aqui na sua alimentação. Não é isso, doutor? Tem que combinar o quê? Reguladores com energéticos e com construtores. Pronto, resolveu o problema. Esquece aquela lista, joga fora aquela lista e pega isso aqui. Porque quem escreveu esse material, quem preparou, foram as pessoas que têm o conhecimento científico, conhecimento bíblico, conhecimento do Espírito de profecia. E eles falaram pra gente: esquece a lista e combina o quê? Reguladores energéticos construtores. Dona de casa, marido, que você que ajuda sua esposa na cozinha. Olha, quando você vai preparar a sua refeição, o que você pega? Olha aqui, o que eu preciso? Preciso de reguladores energéticos construtores. E onde que eu vou construir minha alimentação? Em cima disso aqui, pronto, acabou. Tá certo? Então essa lista que você tem que seguir, esse material que você tem que seguir na combinação de alimentos. Se você faz isso, você vai ser uma pessoa muito feliz. Amém? Então não promete que não vai fazer pergunta mais daquele negócio lá de combinação lá. Só seguir aqui? Então tá bom, obrigado. Vamos lá para outro aqui. O açúcar. O açúcar. A gente poderia falar muito sobre o açúcar, porque eu já ouvi tanta palestra sobre o açúcar. Mas todo mundo sabe que o açúcar é prejudicial à saúde. Sabe ou não sabe? Então por que vocês comem tanto açúcar assim? Todo mundo sabe que faz mal. Olha, se você for perceber, é uma dos alimentos que a gente mais consome. Você começa de manhã, o dia todo lugar que você vai em qualquer lugar, na rua, você vai comer qualquer coisa, o açúcar está em tudo. Você vai numa festa, na recepção, tem açúcar em tudo, certo? Então o açúcar é extremamente prejudicial à saúde. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte: você vai fazer de tudo para você evitar o açúcar. Eu poderia dizer assim, olha, o açúcar deveria ser um artigo de luxo na sua casa, né? Igual foi lá na minha casa em Grão-Mogol. Quando eu nasci lá em Grão-Mogol, minha mãe dizia o seguinte: sabe como que eles usavam açúcar? Ela falava assim: meu filho, açúcar é uma coisa tão rara e tão cara que o açúcar era guardado dentro de 1 litro, escondido. Isso era usado para fazer chá para criança. Coitadinho das crianças, né? Logo para elas. Mas era algo, artigo de luxo. Então o açúcar deveria ser evitado no máximo, porque ele destrói as defesas do organismo, e hoje com tanta química que coloca ali para purificar e etc. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês? Vamos colocar também, não colocar um radicalismo, nem de um lado nem para o outro. Qual que é esse um lado? Um irmão, o filho dele, 2 menininhos pequenininhos, gosta de correr, de brincar como criança. Recebeu um convitezinho para ir na festa de aniversário dos coleguinhas.
Aí o pai pegou o telefone e perguntou: nessa festa de aniversário vai ter bolo? Ele falou assim: vai, toda festa de aniversário tem bolo. Ele falou assim: então meus filhos não vão. Desse jeito, porque meu filho não come açúcar. Se você fizer um bolo de aniversário com sal, vamos chegar nesse radicalismo e tem o outro também. Não pode açúcar branco, mas agora se for melado, se for rapadura, pode comer à vontade. É assim, doutor? Pode comer à vontade? Não pode comer, é a glicose. Tem gente, olha, é açúcar do mesmo jeito, é rapadura em grande quantidade faz mal, açúcar mascavo também é açúcar do mesmo jeito. A Bíblia diz que até o mel faz mal. Olha aqui, comer muito mel não é o quê? Não é bom. E se comer muito mel não é bom, imagina muito açúcar, concorda? O livre uso de açúcar em qualquer forma tem de obstruir o que? O organismo. Ellen White escreveu dizendo sobre isso. Açúcar e leite, essa combinação é boa, não é? É boa para você jogar fora. Aqui está o veneno. Açúcar com leite é uma péssima combinação. Uma péssima combinação. Faz mal para a saúde, destrói aí. É um veneno aí. Quais são os exemplos? Olha aí, vou dar um exemplo para você: pudim, sorvete, doce de leite, leite condensado, chocolate. Essa é a mistura. Essa é a mistura para você evitar. Olha, eu aprendi uma coisa. Olha que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Esquece. Quando você vai fazer reforma de saúde, esquece as coisas que você vai deixar. Porque se você for ver as coisas que você vai deixar, meu amigo, você vai fazer uma lista enorme. Vamos ficar aqui a manhã toda falando. O que você vai deixar? Não vou comer chocolate, não vou comer isso. Lembra das coisas que você vai passar a comer a partir de agora. Lembra-se, manga, ai que delícia. Caqui, que bom. Caqui delicioso. Banana, açaí, cupuaçu, entendeu? Começa a lembrar das coisas gostosas que Deus deixou para você criar. Aquela couve, o repolho, a cenoura, aquela cenourinha. Começa a pensar e desejar isso. Esquece esse negócio de chocolate, creme, não sei o que e tal. Isso aí nem existe, nem inventaram ainda. Vamos lá. Olha, conselho aos pais: crianças que ingerem com frequência açúcar, por perder o gosto por alimentos mais simples e saudáveis. Porém, alimentos que contêm pouco açúcar e pouco leite seria aceitável se usado em quê? Com moderação. Por isso que eu coloco aqui o equilíbrio. Adoçante pode ser usado para tornar o alimento mais palatável, mas sempre é possível dar preferência aos alimentos em sua condição natural. Como coloquei ali uma observação, não está aqui no seminário. O último seminário que eu participei desse de saúde, quem esteve lá foi o Dr. Rogério. O Dr. Rogério é o diretor do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Ele é oncologista, que mexe com os cânceres aí da vida. E ele ficou um período, enquanto chegou aqui, ele falou sobre os adoçantes. O que eu vou falar aqui não sou eu que estou falando. Quem está falando aqui agora é o Dr. Rogério. O Dr. Rogério está falando. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, você liga lá no Hospital Silvestre e conversa com ele. Foi ele que falou, vou reproduzir. Ele diz o seguinte: olha, ele demorou muito tempo e chegou a essa conclusão e falou assim pra gente: olha, todo adoçante é cancerígeno. Ele disse, sou eu. E ele diz o seguinte: o que acontece? É a Coca-Cola que colocar o adoçante aí para fazer essa Coca-Cola aí light, Mas só que a legislação light, Light ou diet? Sei lá, evita os dois. Aí, o que acontece? Só que acontece o seguinte: a legislação do Brasil não podia deixar colocar esse tipo de adoçante, porque é cancerígeno. Aí a Coca-Cola provou que não causaria câncer. Por quê? Porque é o seguinte, ela provou o seguinte: para causar câncer, a pessoa teria que tomar 20 litros de Coca-Cola por dia durante, acho que 8 anos. Isso é impossível, E não é possível você tomar 20 litros de Coca-Cola por dia, ou de um refrigerante, durante X anos, 8 anos, 10 anos, parece que é isso. Não é? Mas ele diz o seguinte: qual que é o problema? Hoje virou uma onda de produtos com esses adoçantes, tudo que é lá. Então é um pouco do refrigerante, é um pouco de outro alimento, é um pouco do outro, é um pouco do outro, e isso vai acumulando no seu organismo e você pode alcançar essa cota o mais rápido possível e causar câncer. Ele disse isso. O que o Dr. Rogério disse? O Dr. Rogério diz o seguinte: olha, o que é o ideal? Evitar tudo que esse negócio de light e diet.
Ele diz que isso não é a salvação da pátria. Ele fala assim, evita tudo isso e usa o outro com moderação, porque ainda não existem pesquisas efetivas que mostrem o efeito desses dados light sobre o organismo humano. Isso foi criado para poder, para pessoas que estavam doentes, diabéticos, pessoas que estavam com um problema de enfermidade, foi criado esse tipo de alimento de suporte para essas pessoas, mas não para ele fazer um uso. Entenderam? Então, por isso que eu disse, esquece os dois. Dr. Rogério disse. Terminando, a palavra de ordem de Ellen White é o quê? Moderação. Moderação. Vamos lá. Aí, eu queria falar só aqui um pouco. Na sobremesa não vou falar, eu queria falar só leite e ovos. Tem um texto de Ellen White que ela fala que chegaria um momento que a gente deveria deixar de comer o ovo e o leite. Comer o ovo deveria deixar de beber o leite. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, esse momento já chegou. Concorda comigo? Mas chegou há muito tempo atrás. Eu fiz o curso de técnica agropecuária antes de ser pastor. Antes de tornar pastor, eu aprendi a mexer lá, aprender lá com os bois, tá? Fiz o curso de técnica agropecuária. E lá a gente criava frango. Lá naquela época, para poder abater um frango, ou melhor, um pinto, sabe quantos dias demorava para você abater? 45 dias para bater um frango. Para bater o pintinho. O que era dado? Muitas pessoas falam de hormônios, mas como que é a técnica para poder fazer crescer o frango rápido? É o seguinte, primeiro é o melhoramento genético que eles conseguiram, que foram fazendo cruzamentos e chega a um frango que cresce, que tem o sistema de metabolismo dele, que cresce rápido, e quanto mais ele come, mais ele cresce e engorda. Então dentro lá é feita uma tabela, X de ração, X de carne, entendeu? Então o que tem que fazer? Primeiro dar uma medicação para esse frango, para ele sentir vontade de comer. E eles comem, mas come, e se faltar comida ele come o colega. Começa a picar um outro, tem que comer. E aí o que eles fazem? Deixa que o frango só come de dia. Então o que eles fazem? Coloca a luz acesa à noite. E como ele não sabe se é dia ou noite, ele come o tempo todo, dia e de noite, sem parar. E aí com uma super poção lá de vitamina, dá para ele e ele come com vitamina, ração super balanceada. Hoje com 30 dias o pintinho já pode ser abatido. Eu pergunto para você acha que consegue produzir uma carne saudável para vender aí a R$1,50 o quilo? Não, claro que não. Então você pode ter certeza que é altamente prejudicial essas carnes que são produzidas aí, sem falar dos hormônios que são aplicados, e do ovo também é a mesma forma, não é a mesma forma de produção. A galinha tem que voltar lá todo dia e ali é dada medicação, feito um monte de coisa para ela poder chegar nisso. Então eu vejo hoje que é o momento da gente começar a caminhar, colocar isso como alto e de abandonar também o ovo, o leite, essas coisas assim. É verdade? Não vou falar da sobremesa, nós falamos do açúcar, líquido nas refeições, aqui o doutor já falou, né? Sobre vegetarianismo, é o ideal que a gente deve pregar. Líquido. Se eu falar, você já sabe que faz mal. Todo mundo fala. Vocês querem que eu fale aqui? Tem que repetir. O que acontece? Quando você toma o líquido na refeição, a barriga cresce. Porque, olha aqui, o líquido faz o organismo aprende assim, doutor, vê se eu estou certo. Para fazer a digestão, ela manda ali um monte de substâncias químicas do organismo para poder fazer a digestão ali, a pitir ali, né? Como é que chama? Acabou. Aí, suco gástrico, manda tudo isso lá. E o que acontece? Quando você joga o líquido por cima, ele tem que tirar o líquido. Então esse produto químico produzido pelo organismo para digestão, ele é diluído no meio da água. E ali, o que acontece? Ele tem que trabalhar para sugar todo o líquido para esse produto poder trabalhar no bolo digestivo para fazer a digestão. Então quer dizer, você está trazendo um entrave grande para a máquina, para esse organismo poder funcionar quando você coloca o líquido. Agora, porém, se você está numa região muito calor, muito forte, e você está almoçando ali, não quer dizer que você não pode tomar um pouco de água, entendeu? Mas você vai evitar o máximo de ingerir líquidos nas refeições, ok? Acabou o tempo, eu tinha muita coisa para falar, acabou o tempo. Obrigado. Obrigado, pastor Amir. Se deixar aí esse pequenininho fala demais, isso é bom, né? Nós estamos aqui agradecidos pela oportunidade de receber orientações tão sábias e tão proveitosas.
Vocês encontram esse tema, o primeiro tema que nós apresentamos de manhã, no primeiro capítulo. Eu queria que você abrisse a apostila, porque agora nós vamos usar um pouquinho essa apostila. Vou tentar fazer uma revisão, um apanhado geral do que nós vimos agora de manhã, para que a gente possa sair daqui para o almoço mais ou menos afinados aí. Você vai ver o tema saúde cada dia. Um indivíduo vai indo com seu carro numa cidade para uma reunião. Ele é um empresário, é um executivo, e quando ele está a caminho, na frente da sua pista, a única rua que ia para aquele lugar, está uma vaca deitada. Ele para o seu carro tranquilamente, nem olha no relógio. Ele inclina sua cabeça e começa a fazer orações, falar palavras de louvor e de adoração. Depois de muito tempo, ele já perdeu a sua reunião, mas ele está tranquilo, está em paz, até feliz. E aquela vaca se mexe devagarinho, se levanta, se espreguiça e sai da frente. Ele pega o seu carro e segue, feliz, imaginando que o seu Deus lhe livrou de alguma coisa pior que podia ter acontecido lá na frente. De onde é esse camarada? Da Índia, onde eles consideram a vaca um animal sagrado. Então vejam, imagina se isso acontecesse em Vitória. Você saindo num caminho, atrasado com uma reunião, em cima da hora, e vê uma vaca deitada no teu caminho. Você vai descer, gritar com a vaca, chutar a vaca. Na verdade, a vaca sai da frente e você vai correndo para o seu compromisso. Então veja, o nosso comportamento com o nosso estilo de vida depende muito do nosso conceito. Qual é o conceito que você tem de saúde? Qual é o conceito que você tem sobre o corpo humano? Então é muito importante, porque esse seminário ele vai nos trazer o conceito verdadeiro. Nós estamos assim com uma filosofia infiltrada na igreja, a mesma filosofia que existe aí fora, uma filosofia dicotômica, que o corpo é mau e o espírito é bom. Então quando o corpo morre, aí sim ele libera o espírito para alcançar as alturas. Então se o corpo é mau, não importa o que eu faça com o corpo, o importante é cultivar o espírito. A Bíblia não ensina isso. Ela ensina que o homem foi criado quando Deus soprou o espírito, o fôlego da vida. O homem passou a ser uma alma vivente, uma alma que envolve esses princípios: corpo físico, mental, espiritual, social e ambiental. Vejam só como Deus tratou Adão e Eva, os nossos primeiros pais. O ser humano foi criado como um ser integral. Quando ele pecou, todo o seu ser está em pecado. Vocês vão entender até o final do dia. Os temas da tarde são fantásticos, você não pode perder. A conclusão é muito importante para você pegar hoje. Esse período da manhã é mais para a gente poder afinar aqui os nossos conceitos, ok? Mas lá no Jardim do Éden estavam os 8 remédios. Água pura, saíam fontes lá do Jardim do Éden. O ar puro, quer um ar puro melhor do que o Jardim do Éden? Não tinha uma indústria ainda, não é? Luz solar, maravilhosa. Que mais? O exercício, Deus colocou eles para fazer o quê? Lavrar o jardim. E já deu trabalho para eles guardar. O exercício físico, o repouso. Eles repousavam todas as noites, porque a casa deles era ao ar livre. Repousavam no sábado também. Alimentação, repouso, temperança, aquele equilíbrio, a confiança no poder de Deus. Todos os dias vinha o Criador passear com eles no Jardim do Éden, conversar com eles. Então eles tinham uma confiança plena no seu Criador. Ali eles já usavam os 8 remédios da natureza. É muito importante a gente ter isso como filosofia básica da nossa saúde. Agora vejam esse texto. É um texto muito impressionante do Espírito de Profecia. Próximo, por favor, está aqui comigo. Essa aqui é a imagem lá de Brasília, do Centro Médico Adventista de Brasília, a União Centro-Oeste. Trago uma saudação da nossa união lá, a união mais novinha, o BB, União do Brasil, a União Centro-Oeste Brasileira, que abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Distrito Federal. E aí está a sede. E o texto é esse: a grande apostasia na questão da reforma de saúde tem por motivo ela ter sido manejada por mentes imprudentes e levada a tais, o quê? Extremos que têm aborrecido as pessoas.
em vez de convertê-las à adoção da reforma. E as energias da igreja se paralisam. Vejam que impressionante, a grande apostasia na reforma de saúde. Alguém diz assim, doutor, mas apostasia não é uma expressão muito forte? É uma expressão forte, sim. Não é uma apostasia qualquer, é uma grande apostasia. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, mostrou para nós a causa. Foi manejada de forma imprudente, por pessoas imprudentes, e foi levada a quê? A extremos. O pastor Elmir falou muito bem. Ele brincando, vai colocando, né, as coisas, os princípios como devem ser. Mas é fácil você entender o extremismo, os extremos. Do lado de cá está aquele indivíduo, geralmente ele é muito magro, pálido, anêmico, doentio. E ele fica apontando para todo mundo que você vai para o inferno. Não é aquele camarada que o pastor mencionou aqui, né? Pastor, hoje, essa semana, como é que está? Fica vendo a vida dos outros. É aquele extremista chato. Do outro lado, todo extremo tem dois lados, né? Está aquele tranquilão, geralmente não está nem aí para esse assunto da saúde. Ele fala assim, eu como sim carne gorda, pingando sangue, com muita Coca-Cola e cerveja adventista, e a outra também, se tiver. Coitada daquele infeliz lá que pensa que vai para o céu só por causa de comer aquelas comidas ruins. É assim. Esse aqui não vai de jeito nenhum nos junta panelas daquele lá. E este aqui não vai nunca numa churrascada daquele lá. E um assunto que Deus deu para trazer força para essa igreja, para trazer poder, sabe? O inimigo conseguiu trazer o quê? Divisão, discórdia, discussões. Não é verdade? Por isso, o Senhor, na sua misericórdia, está dando esse seminário muito equilíbrio. Nós precisamos procurar e orar muito por sabedoria, porque a Bíblia diz claramente: o reino de Deus não é questão de comida e de bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não interessa, eu tenho que conviver com esse anêmico aqui com amor. Eu preciso conviver com esse relaxado aqui também. Eu tenho que conviver com quem toma refrigerante, com quem come carne gorda, assim como com aquele radical extremista. O que Deus quer é que a gente seja unido. O assunto da saúde é um assunto individual. Jamais deveria ser motivo de discórdia e de confusão. Não permita que esse assunto traga nem na sua família e nem na sua igreja nenhum tipo de discórdia. Porque o reino de Deus é uma questão de paz e alegria entre todas as pessoas. Do jeito que Deus me alcançou e teve paciência comigo, Deus também vai alcançar aquele irmão que ainda não fez a sua reforma, ou que ainda não está no meu nível. O que eu preciso estar atento para saber o que o Senhor quer de mim hoje, qual é o meu próximo passo. Isso é o que eu preciso buscar. De vez em quando eu sou convidado para ir numa churrascada desse pessoal aqui. Vocês acham que eu vou? Eu vou, com certeza. Nós fizemos uma mudança na nossa alimentação, isso já faz uns 26 anos, quando nós casamos. A gente planejou, vamos fazer no nosso lar uma coisa diferente. A gente não vai comprar a carne, vamos mudar a nossa alimentação. Quando der vontade, nós vamos então num restaurante, ou vamos numa churrascaria, na casa de um parente. E fizemos isso. Jamais compramos a carne. Quando dava vontade, a gente ia para uma churrascaria. E o corpo desacostuma, impressionante, né? E toda vez que a gente ia para um restaurante e comia, a gente se sentia mal, passava mal. Em pouco tempo a gente começou a desacostumar, até que nós chegamos à feliz conclusão: por que a gente continua comendo se toda vez que a gente come a pele fica gordurosa, aparece espinha, dá desinteria? Vamos parar com isso. Paramos com a carne vermelha. Nessa época morávamos no Amazonas, paramos também com a carne branca, depois de algum tempo. E por último, depois de uns 5 anos, quando saímos do Amazonas, aí a gente deixou o peixinho lá também. Tinha um peixinho muito bom lá no Amazonas, saudável, né?
E quando nós saímos de lá para Minas Gerais, fui fazer a residência médica, ficou lá também o peixe. Foi um processo tranquilo, foram 5 anos. Como o pastor disse, a Ellen White demorou 20 anos, eu não sei quanto tempo você vai demorar, nós não temos muito tempo mais, né? Mas o importante é isso, quando eles me convidam, os meus filhos já tiveram, só um parênteses aqui, a oportunidade de nascer quando a gente já tinha feito uma mudança no nosso estilo de vida. E eles cresceram, e tem gente que fala, não, mas a criança, a comida tem que substituir a carne, não sei o quê, porque senão a criança não vai crescer. 2 filhos, um de 21 e um de 23, os 2 estão mais altos que eu. Quando eles nasceram, a gente já tinha uma alimentação diferente. Não, mas ele vai ficar com deficiência intelectual, não sei o que, vai mal na escola. Irmãos, o de 21 anos está no 4º ano da faculdade de medicina. O de 23 anos está no 3º ano na Faculdade Federal do Pará. O que Deus diz na sua palavra: aqueles que me honram, honrarei. Nós precisamos crer nesses princípios. Para quem tem filhos pequenos é difícil, a vizinha, a sogra, o médico, não, você tem que dar essa comida, tem que dar. Não tem que dar não. Creia em Deus, faça com sabedoria a alimentação. Primeiro porque não tem como, se a carne, por exemplo, foi acrescentada à alimentação depois do dilúvio, Deus tinha dado a alimentação original para o ser humano sem carne. Quando você tira a carne, você não tem que substituir nada. Não tem que substituir. Antigamente tinha esse mito das proteínas. Hoje nós sabemos que a proteína prejudica, o excesso de proteínas prejudica o corpo. O adulto, quanto menos proteína ele comer, melhor. E por falar em dieta original, anda por aí uma dieta chamada dieta original. Alguém já ouviu falar nessa dieta? Deixa-me ver aqui como é que está aqui o Espírito Santo. Levante bem alto a mão, por favor, para eu ter uma noção. 1, 2, 3. Essa dieta que anda por aí vai acabar chegando por aqui também. Dizem que a pessoa não pode comer nada que dá da terra para baixo. Quantos já ouviram falar nesse tipo de dieta? Agora mais pessoas. Não pode comer batata, não pode comer inhame, não pode comer mandioca, não pode comer cenoura, porque diz que... Gente, primeiro, tem como a gente fazer a dieta original hoje, a dieta de Adão e Eva? O que falta hoje para a gente ter uma dieta igual a de Adão e Eva? Que tipo de fruto que falta? A árvore da vida. Sem essa fruta aí, sem essa frutinha aí, é impossível fazer a dieta original. Não é verdade? A dieta que Deus deu foi essa variedade de frutas, de verduras, de legumes, de cereais, de nozes, de castanhas. Essa é a dieta que Ele pede para o seu povo hoje em dia, uma dieta muito fácil de fazer. Então, muito cuidado, portanto, concluindo, com esses falsos ensinos e essas ideias equivocadas que não existem nem na Bíblia, nem no espírito de profecia, nem na medicina, nem na ciência da nutrição, mas que infiltram esta igreja. Ok? Eu queria abrir a sua apostila agora na página 24. Aqui diz assim, no último parágrafo: essa apostila aqui, gente, é um material, como o pastor falou, preparado por especialistas do Brasil inteiro. Hoje nós vamos só tocar nesse material. Quando você receber a outra apostila, não abandone esta primeira apostila. Quem sabe você estude com calma com seus filhos à noite em casa, um trechinho cada dia, para que você tenha esse material e consiga receber essas bênçãos. No último parágrafo desse material diz assim: um só fanático com ideias fortes, ou espírito forte, ideias radicais, fará grande dano. A igreja precisa ser purificada de todas essas influências. Então, vamos expulsar da igreja esses fanáticos, tanto desse lado quanto daquele, cortar eles da igreja, certo? Temos que cuidar na hora que nós vamos dar o banho no neném, na sua banheirinha, para na hora de jogar a água suja, não jogar o neném fora também. Entenderam a simbologia? Essas pessoas precisam de muita oração e precisam principalmente ver equilíbrio na nossa vida. Elas precisam ver exemplos de equilíbrio. Você conhece na sua igreja
Uma pessoa equilibrada, mesmo que ainda coma carne, mas que é equilibrada, que é moderada, come com moderação, é temperante, faz exercício, mantém a sua família bem ordenada, dorme na hora certa, não fica até de madrugada no computador assistindo filme. Você conhece alguém? É meio difícil, mas existem. Quantos aqui conhecem uma pessoa que você considera moderada, equilibrada? Deixa eu ver aqui. Se vocês pararem para pensar, você vai conhecer pessoas que podem... Essas pessoas precisam ver em nós aquele exemplo de moderação.